Você aí, nesse instante, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, vou agora dar continuação ao nosso curso da legislação aplicada à Nova Cap. Então, eu vou hoje falar sobre o Estatuto Social da Nova Cap. No caso, é a nossa segunda aula. A primeira foi dos artigos 1º ao 5º e hoje vou tratar dos artigos aí 6º ao artigo número 10, ok? Se liga aí nessas dicas do professor Ronilson Mendes, tá? Ok, pessoal? Então vamos aí. Primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre o capital social da Nova Cap, tá? E logo em seguida eu vou falar sobre os recursos da Nova Cap. Então o capital social da Nova Cap, olha esse. Capital social, primeiramente, é o que, Ronilson? Capital social, pessoal, ele é uma das partes do patrimônio líquido. Pronto, Ronilson, confundiu tudo agora. O que é patrimônio líquido? Se você já tem alguma noção, ou mesmo não tendo, fica aí a dica para você. Existe o que nós chamamos em toda empresa, né? No caso aqui, a nossa empresa, que é de direito privado, existe em toda empresa o que nós chamamos de balanço patrimonial. O balanço patrimonial, aí ele é dividido em ativo e em passivo. No lado esquerdo, o ativo compõe-se dos bens e direitos, e o passivo compõe-se das obrigações. Nas obrigações, uma dessas partes é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, pessoal, faz parte das obrigações, é um elemento do passivo de qualquer empresa, ok? Então, compõe o patrimônio líquido o que nós chamamos de capital social. Capital social é aquilo que inaugurou a nossa entidade, tá? E daí esse capital social vai sofrer ao longo da sua história, né? Ao longo da história da empresa, vai sofrer alterações. Aí, o que nós temos? Nós temos o capital social, ele vem se dividir, quer dizer, nós temos o patrimônio líquido, ele vem se dividindo em capital social, reservas, ações em tesourarias, prejuízos acumulados e assim por diante. Então, eu não vou dar aqui uma aula de contabilidade geral, que não é isso o foco do nosso trabalho. Então, no momento, o que é que você precisa saber? Que capital social é um elemento do patrimônio líquido, tá bom? E o capital social da Nova Cap, ele é dividido em 500 mil ações ordinárias sem valor nominal. Ronilson, pronto, pirou de vez. Pessoal, calma. Primeiramente, nós sabemos que as ações que compõem uma sociedade anônima, que eu já falei na aula passada que a Nova Cap é uma SA, sociedade anônima. Toda SA possui ações como, por exemplo, ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias, elas dão direito a voto nas assembleias gerais. As ações preferenciais dão direito à distribuição dos dividendos. Então, no nosso caso aqui, é somente ações ordinárias. Então, a Nova Cap ela é dividida em 500 mil ações ordinárias. Aí ele fala em seguida sem valor nominal. Com isso, o que é sem valor nominal? Quer dizer o seguinte, pessoal, que essas ações elas não possuem valor de face, tá? Ela vai depender, o valor dela naquele momento vai depender o que? Do valor da empresa no mercado, tá? Aí, se eu sei que o valor, que o capital social atual é, digamos, de 2 bilhões, aí eu divido pelo número das ações e vou saber quanto é que é cada ação. Então, é um valor que varia ao longo do tempo, tá? Então, sem valor nominal não quer dizer que ela não possui valor. Possui sim valor, só que é o valor de mercado. Tá bom, pessoal? Então, não podemos esquecer isso, tá? A Nova Cap possui um capital social dividido em 500 mil ações, entendeu? Ordinárias, não é preferencial, é ordinária, sem valor nominal. Grave isso, ordinária sem valor nominal, tá? Então, tá aí. Proprietários. Quem são os proprietários dessas ações? Se você, cara estudante, já viu aí no Estatuto vigente, o Estatuto vigente é o de 2015, que está lá no site da Nova Cap. Mas se você olhar no próprio site da Nova Cap, lá fala que os proprietários das ações é 52% o DF e 48% a União. Só que no Estatuto fala o seguinte, que os proprietários é justamente o que? A União e o Distrito Federal. Sendo que o Distrito Federal possui 56,12%. E a União, a diferença dos 100%, ou seja, 43,88%.
tá? Então o que vale para mim? É o que está no site da Novacap ou o que tá no estatuto? O que foi que caiu? O que está no teu edital? Tá lá. Matéria vai cair site da Novacap ou estatuto social? No teu edital tem estatuto social, não tem site da Novacap, tá bom? Agora, claro que se ao longo desse período aí, até o dia da prova, que vai ser no dia 18 de março de 2018, caso venha a ser aprovado um novo estatuto, você vai ter que observar as alterações, tá? Então, no momento, você tem que ficar aí com o que está no estatuto. 48,12%, aliás, 56,12% para o Distrito Federal e 43,88% para a União, tá bom? Então, daí, eles são os proprietários dessas ações. Agora, lá no estatuto, fala que o capital social poderá ser aumentado. Eu já sei que, na realidade, está diminuindo. Então, qual seria a lógica, qual seria a melhor redação aí desse dispositivo legal? Seria que o estatuto social da Novacap poderá ser alterado. Alterado tem que manter um mínimo de 51% para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal será sempre o controlador. Quem possui o maior número de ações com direito a voto, ele é o sócio majoritário, ele que dá as cartas, tá? Ele que elege aí a diretoria. Tranquilo? Então, mediante. Aí, quando você olha para cá, mantendo 51%, que é o mínimo para o Distrito Federal, você em seguida vem como é que eu faço esse aumento do capital social da Novacap, tá bom? E no caso está diminuindo, né? Porque se era 56,12 e agora lá no site está 52, diminuiu, né? Então, como é que eu faço esse aumento? Como é que pode ser aumentado o capital social da Novacap? Aí eu vou ter aqui, mediante sim, Ronilson safado. Não, não sou safado. Não tem nada a ver com o que você está pensando. Então aqui nós estamos tratando de um assunto seríssimo. Isso aqui é apenas uma abreviação. Então o capital social poderá ser aumentado mediante capitalização de bens móveis ou imóveis, créditos e outros valores suscetíveis de serem valorados em dinheiro. Suscetíveis de valoração em money, em dinheiro. Tá bom? Então é isso que é o C. Tá? E mediante o quê? Mediante incorporação de reservas e versão do patrimônio líquido. Nós sabemos que o patrimônio líquido possui que reservas. Reservas de lucro, reservas de reavaliação, vários tipos de reservas que eu não vou estar tratando aqui para você. Tá bom? E versão, parte do patrimônio líquido. Tá bom? Então, vamos lá. Mediante incorporação de reservas e versão de patrimônio líquido. Tá? E outras formas admitidas em lei. Outras formas que venham a ser admitidas por lei. Tá bem? Então é isso que é CIO. Nada a ver do que você pensou. Então vamos lá. Capitalização, incorporação e outras formas. Capitalização, incorporação e outras formas. Começa sempre assim, tá? Vai que o que vale para você no dia da prova é o começo, a frase inicial. A palavra inicial, né? O rito. Qual é o rito para que eu consiga, meu Deus, aumentar o capital social da Novacap? Existe um rito. Primeiramente, tem que haver aqui a propositura dos administradores. Você ainda não sabe, mas quem são os administradores da Novacap? Quem são? São o quê? É o Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada. Tá? Então, primeiramente, tem que ter uma propositura dos administradores da Novacap. Aí vai ter a oitiva do Conselho Fiscal, ou seja, terá que ser ouvido o Conselho Fiscal. E aí terá que ser aprovado o quê? Pela Assembleia Geral. Então, primeiramente, alguém propõe, que são os administradores, terá que ser ouvido o Conselho Fiscal e, por último, a aprovação da Assembleia Geral. Poxa, o Wilson matou. Estou ficando muito contente, tá? Então tá bom. Então te controla aí. Vamos prosseguir, tá? Agora, com essa alteração, esse aumento do capital social, ele, no caso aqui, por exemplo, quando a União e o Distrito Federal transferirem recursos para aumento do capital social da Novacap, sobre esses recursos incidirão encargos, ou seja,
irá ser o quê? Taxado. Incidirão encargos desde o dia da transferência até a data da capitalização. Então, sobre o quê? Sobre os recursos que o Distrito Federal e a União transferirem para aumentar o capital social da Novacap, incidirão encargos desde o dia da transferência até a data da capitalização. Poxa, isso é muito lindo. Vamos agora prosseguir, meu filho. Uma ação dá direito a um voto na Assembleia Geral. Uma ação, um voto. Uma ação, um voto. Uma ação equivale a um voto na Assembleia Geral, tá? Isso está aí toda agitada. A Novacap poderá emitir títulos múltiplos de ações, ou seja, um título que equivale a várias ações, e cautelas que as representem. As cautelas irão representar esses títulos múltiplos, observados as exigências legais. Observados as exigências legais. Às vezes eu copiei aqui e esqueço de colocar aqui alguns sinais de pontuação. Mas tudo bem. Observado o que, pessoal? As exigências legais, tá? Então, a Novacap poderá emitir o que, pessoal? TMA. O que é TMA? Títulos múltiplos de ações, tá? E cautelas que as representem, entendeu? Observados as exigências legais, tá? Nilson, agora que vem o grande momento da aula de hoje. Os recursos da Novacap. Da onde é que vem os recursos que compõem o patrimônio da Novacap, que carregam os cofres da Novacap? Você observa que, se você pegar o Estatuto Social, tá aqui, ó, o Estatuto Social, versão 2015, existe um artigo 41 que vai estar tratando da mesma coisa. Só que a única diferença no artigo 41, em relação a esses recursos, que são 9 incisos que eu tentei aqui esquematizar para você, é que lá fala recursos de dotações orçamentárias a ela consignadas, tá bom? Recursos de dotações orçamentárias, ou seja, valores que os entes federativos, como a União e o Distrito Federal, irão disponibilizar no seu orçamento anual para a Novacap. Então esses são recursos de dotações orçamentárias, tá? Mas aqui vamos tratar desses 9 tipos de recursos que compõem aí o nosso patrimônio aí da Novacap. Primeiramente, os oriundos de quê, pessoal? De TRBD do DF, de transferência de recursos, bens e direitos do Distrito Federal. Transferência de recursos, bens e direitos os oriundos de transferência de recursos, bens e direitos do DF. Os oriundos de outras fontes. Outras fontes, porque, olha só, são 9 incisos, e esse aqui é justamente o 9º inciso. Entendeu? Eu já coloquei aqui para sintetizar as palavras-chave para você. Quando ele fala oriundo de outras fontes, quer dizer o quê? Que não é um rol taxativo os recursos que irá compor os recursos da Terracap. Não, poderá ter outras fontes. Produtos de alienação. Alienação é o quê, pessoal? Venda, doação. Produto de alienação. Da alienação das ações, títulos e valores imobiliários. Produto, o que, pessoal? Da alienação das ações que compõem aí o nosso capital social. Títulos e valores imobiliários. Produto da alienação de bens patrimoniais. Então, se, por exemplo, a Novacap vende aí um bem, tipo um prédio, por exemplo, isso é um bem patrimonial, aí esse produto irá compor aí os recursos da Novacap. O resultado de aplicação financeira dos recursos. Então, digamos que a Novacap apliquei 1 milhão em títulos, né, do Tesouro Nacional. Esse título ele tem um rendimento anual. Ele irá compor o que nós chamamos de patrimônio da Novacap. Resultado de operações comerciais e de serviços. Então, resultado de vendas, operações comerciais e de serviços prestados também irá compor recursos da Novacap. Vamos aqui. Recuperação. Recuperação de créditos, recuperação de créditos, entendeu? Referente a operações honradas com recursos por ela provido. Proveniente de acordos, contratos, convênios e outros ajustes. Então, os provenientes de acordos, contratos, convênios e outros ajustes que ela realizar
com entidades nacionais e internacionais. Então, provenientes de quê, pessoal? Contratos, convênios, ajustes, né, acordos, contratos, convênios e outros ajustes, né? E quer realizar com entidades nacionais e internacionais. Então, o recurso proveniente de quê, pessoal? De acordos, contratos, convênios e outros ajustes que ela realizar com entidades nacionais e internacionais. E agora nós temos aqui recursos também de onde? De doações, tá bom? Legados e subvenções. Legados geralmente são que fração do patrimônio de alguém que ele destina para uma entidade, entendeu? Por causa mortes e assim por diante. Então, doações, legados e subvenções. Subvenções podem ser subvenções do próprio governo, isenções de impostos, ou mesmo recursos em dinheiro. Então, doações, legados e subvenções. DLS é o que eu disse? Doações, legados e subvenções. E outros recursos destinados por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado. Então, vamos lá. Doações, legados e subvenções. DLS, né? E outros recursos destinados por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Isso tudo compõe os recursos da Nova Cap, tá bom? E você também terá que ler um pouco também o artigo 41, já linkando aí, com esse artigo aqui que é o número 10, tá? Então, recursos, vamos lá. Oriundos, produto, resultado, recuperação proveniente e DLS. Então, oriundos, produto, resultado, recuperação proveniente e DLS. Então, fiz aqui um esquema para você não perder tempo em decorar muitos incisos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Terminei aqui mais uma aula, tá bom? Deixa eu ver qual é o nosso tempo aqui. E agora eu vou falar blá blá blá, ou seja, vou vender meu peixe, tá? Primeiro, nós temos aqui um curso, né, que eu organizei. Vai começar aí no próximo domingo, tá? Chamado curso das matérias básicas para o concurso da Nova Cap. Então vai ser o que? Português, informática, tá bom? Legislação, lei orgânica, as matérias básicas em 18 encontros, tá bom? Então esse é um curso que você querendo fazer comigo, né? Ele tem um valor, os horários certinho, ele será sempre aos domingos, manhã e tarde, será 18 encontros, tá bom? Aqui em Taguatinga. Esse curso serve para qualquer cargo, tanto para nível médio quanto para nível superior, tá bom? São 18 encontros, tá? E você, para fazer a matrícula e pegar mais informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp, 991-990866. Então, eu também, pessoal, estou ministrando um aulão, tá? Eu dando a parte de legislação e o professor Otoniel Linhares a parte de conhecimentos gerais, né? Então esse aulão vai ser no próximo final de semana agora, no próximo sábado, tá? É um aulão de dia inteiro, de 9 até as 16h30, tá bom? Tá R$50 para pagamento antecipado e R$60 se você pagar apenas um dia, tá bom? Então, se você quiser também detalhes sobre esse aulão, entre em contato comigo aí pelo nosso telefone, né? Pelo WhatsApp, 991-990866. Então, isso aí são as minhas dicas em relação aos cursos, aos alunos que eu estou trabalhando. Estou também terminando de fazer a edição do livro, né? De 450 questões, que trata aí da legislação da Nova Cap, à exceção da lei orgânica. Então, eu vim aqui com a lei 5.861 de 72, Código de Ética, Regimento. Esse estatuto aqui que eu estou trabalhando são questões ABCDE, de acordo com a banca. Tem também normas gerais sobre seção de empregados da Nova Cap. Então, esses 5 tópicos aí, esses 5 dispositivos, né, que estão sendo cobrados no edital, eu estou tratando no livro de questões, tá bom? Então é para você potencializar. Você leu a lei, releu, agora você vai resolver as questões, tá bom? Então resolva as questões comprando meu livro de questões, ou então você aí fazendo os meus alunos, ou as duas coisas, tá bom, pessoal? Então se liga aí nas dicas do professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixa na mão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe o meu vídeo, que aí eu vou colocar o próximo vídeo aí para você no YouTube, tá bom? Tchau!